Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 50º programa O Espiritismo Esclarece e 30º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje contaremos com a participação de nossa querida amiga Márcia Dornelles, colaboradora da Sociedade Espírita Círculo da Luz. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola da dracma perdida. Esperamos que todos apreciem. Então fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossa convidada do programa de hoje, Márcia Dornelles, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda de volta, querida amiga Márcia, e que bom teres podido estar conosco. E antes de iniciarmos, como de praxe, quero convidá-la, juntamente com nossos internautas, a compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem e nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização dessa proposta, a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. E vamos ao trabalho. Nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola da dracma perdida, e que está contida no Evangelho de Lucas, somente nesse Evangelho, no capítulo 15, versículos 8 a 10. Vamos colocá-la em tela para que nossos internautas acompanhem a leitura, pois é relativamente curta, e depois passaremos a nossa convidada para suas saudações e primeiros comentários. Bom, então deixa eu posicionar aqui em tela a nossa parábola. Certo, ok, estamos com ela em tela. Então, segundo a narrativa de Lucas, em seu Evangelho, ele relata que Jesus teria contado a seguinte parábola: com a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente até achá-la. Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, segundo Lucas, então, completa Jesus: assim digo-vos a júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, como podemos acompanhar, é uma parábola relativamente pequena, apenas 2 parágrafos ali, e que, como todas as parábolas de Cristo, independente do tamanho, se um texto relativamente grande ou bastante pequeno, o importante é a preciosidade, o tesouro que lhe guarda escondido. À primeira vista, parece enigmático
dramática, um sentido bastante difícil de se compreender, mas em verdade muito simples. Eu quero aqui passar a nossa convidada Márcia para os seus cumprimentos ao público e suas primeiras considerações. Obrigada. Mais uma vez eu agradeço o convite, não é? Porque é um crescimento grande quando nós nos dedicamos ao estudo, esse entendimento, e vai mais ou menos como todas essas parábolas, não é? A intenção é o aprendizado, é gravar e nos melhorarmos, não é? Essa parábola fica um tanto estranha, olha, porque mas quando nós vamos ver o sentido e a motivação que levava Jesus, como sempre se diz, né, os recursos e ainda mais o conhecimento naquela época era bastante dificultado, porque vinha das leis de Moisés e Jesus veio para trazer um novo Cristo, um novo Deus, desculpa, o Deus da bondade. Não era aquele Deus que castigava, que exigia sacrifícios, que se passava nisso tudo, não era o que a intenção, era o que se pensava de Deus naquela época. E aí ele veio trazer o amor, veio ensinamentos que Deus é amor, é bondade, que ele tem um grande sentimento por toda a sua criação. A intenção dele é que todos consigam crescer ao ponto de se lapidar de todos os seus defeitos morais, não é? E ali nessa parábola mostra, o comparativo que Jesus fez foi com relação àquela moeda que perdeu. Qual é a mulher que não perde uma moeda? Quer dizer, ela tinha aquele valor, era o tesouro dela, né? Na verdade. E que quando ela perdeu uma daquelas moedas, ela acendeu uma candeia, que é a luz, que pode ser representada, pode não, é representada pelo nosso evangelho, é o conhecimento, é a doutrina de como nós devemos agir, porque o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, é a vida moral do Cristo. É os ensinamentos que ele nos traz, nós chegarmos àquela perfeição relativa que todos, as criaturas, deverão chegar. Então, ele faz essa analogia toda nesses ensinamentos, esse comparativo, e se sabe que muitos não conseguem entender, mas essa relação que ele faz já deixava o propósito dele que no momento que estivesse um conhecimento ou mais amadurecido no seu conhecimento, teria condições de interpretar o que queria dizer, pelo que ele falava, não é daquelas histórias deles, mas a maior facilidade que tinha, onde ele encontrava, era como conversar com crianças, porque o conhecimento que se tinha naquela época era esse, era muito parco, não se conseguia entender. Eu digo, hoje nós não sabemos o que é Deus. Nós não temos ainda essa concepção. Há 2000 anos atrás, muito mais difícil, não é? De saber exatamente o que era Deus. Então, o que ela faz? Quando ela perde o comparativo dele, o que faz primeiramente? É algo simples, é fundamental. Se eu perco alguma coisa, eu vou acender a luz para poder ver. E aquele do varrer. Varrer era aquela limpeza, tirar aquele pó para conseguir descobrir onde estava. E é o que nós vamos fazendo quando nós vamos tendo esse trabalho, e a varredura seria o trabalho. Os sofrimentos que nós precisamos passar para conseguir ir nos burilando, ir crescendo. As dificuldades que nós encontramos no caminho, todas essas provas que nós precisamos passar para conseguir, como eu digo, nós estamos sendo sempre testados. E no momento que nós conseguimos passar certas provas, nós não necessitamos mais passar por elas. Então, vai aparecendo e vai surgindo cada vez mais dificuldades que nos fazem ir em busca daquilo. Então, todo aquele trabalho, até que ela consegue encontrar. E é o que nós precisamos, nós nos encontrar, saber exatamente quem nós somos e cumprir
esses ensinamentos, esse caminho que Jesus nos indicou. Fácil? Não é, mas estamos no caminho. Mas quando nós temos consciência disso tudo, nós vamos buscar. E quando tu te dá conta que certas dificuldades, certas provas que tu passou, tu não vai precisar mais passar por aquilo, ou sabe o motivo de estar passando por aquilo, essa necessidade, tudo se torna mais fácil. Eu digo como antigamente, quando nós fazíamos com as crianças, quando hoje já não tem mais essa coisa de agressão física, né? Mas antigamente era uma palmada, era uma chinelada, e como ficava mais fácil quando tu tomava uma chinelada, mas tu sabia por que tu estava sendo castigado. E hoje eu digo já é um ensinamento totalmente diferente, porque nós temos mais o diálogo, não é? Porque nós já estamos saindo daquela primitivismo, não é? De que agredir, nós precisamos de argumentos. E nós vemos pelas crianças que estão nascendo agora, que eles não aceitam. Tem as leis que protegem as crianças, porque pelos abusos que cometiam, né? Excessos que cometiam nas agressões, mas também porque eles estão muito espertos. Por quê? Porque nós estamos mais evoluídos. E hoje tu tens que ter argumento, não é mais aquela é porque eu quero. Não, tu tem que justificar o motivo que tu proíbe ou tu concede algo a ele. E nós nós estamos constantemente tendo que varrer, porque agora nós temos que buscar esse conhecimento para poder criar de uma forma, porque, como eu disse, não somos mais primitivos, não é? Já não cabe mais as agressões a forma, porque tu tem que explicar e justificar o porquê. E aí tu é obrigado a aprender, a buscar os motivos que... Perfeito, Márcia. Não, excelente realmente essas tuas colocações. Eu quero voltar aqui um pouquinho, apenas a título de informação para o nosso internauta, sobre a questão justamente do simbolismo, né, da dracma, desta moeda. Essa moeda, eu vou aqui colocar uma imagem na tela, para o nosso internauta poder acompanhar. Então aqui eu tenho o exemplo de uma dracma mostrada nas duas faces. Em uma das faces continha aqui, na face da imagem à esquerda, a face da deusa Atena, e na outra face uma coruja. Então há vários motivos para essas representações ali, se vai pesquisar em vários artigos por aí. Alguns têm explicações diferentes, divergentes até. Também aqui é mais comum assim estar repetida a imagem da coruja, e no outro lado haviam outras imagens também, mas muito comum a imagem da deusa Atena. E segundo os registros, isso era uma moeda grega, usada ali no primeiro século depois de Cristo, e comumente ele tinha um valor de 1 por 1 em relação ao denário, que era a moeda muito comum ali também na época de Cristo. Entretanto, claro, por questões comerciais, o que acontecia? Muitas vezes o governo acabava baixando o preço, o valor de comparação, de modo que um dracma acabava valendo 3/4 de um denário. Ou seja, justamente aquela coisa, a moeda do outro vale mais. Como essa relação que a gente tem com, por exemplo, o real custa mais baixo do que o dólar. Teve uma época, quem lembra aqui da nossa história, chegou-se a equiparar 1 por 1, real valia $1. Então, pô, maravilha, todo mundo adorou isso, né? Mas gerou alguns problemas econômicos. Então, só trazer isso como objeto de curiosidade, porque o motivo dessa relação, então, como diz, né, esse dracma, ele acabava tendo um valor mais específico, mas essa relação também com
as moedas que a mulher tinha, que ela perdeu, é como uma época que recém-casada, ela carregava consigo o seu dote. Então, quando ela se distanciava da família, normalmente ela levava o seu dote, que era uma quantidade de moedas, nesse caso ali eram as dracmas, 10 dracmas. Então, imagina a preocupação dela quando ela perde uma das moedas. Poxa, isso talvez até significasse a impossibilidade de um casamento, porque o dote de dez dracmas ali tinha sua significância e era tudo que ela poderia entrar na relação de casamento. E aí o porquê também, né? Justamente isso que justifica também o porquê Jesus teria utilizado esse simbolismo da dracma. Tamanha a questão assim da importância da relação financeira naquela época. A gente bem sabe ali que para te obter um dracma fazia-se necessário um dia inteiro de trabalho. Então, imagina nos dias de hoje você estar trabalhando como feirante, após a sua feira inteira ali, você é um empregado feirante trabalhando, ou então você está carpindo, ou você está cuidando de animais. A gente vai ver lá em várias parábolas, a própria parábola mesmo do filho pródigo vai trazer aquela figura de linguagem lá, quando o filho pródigo, né, quando ele se afasta de casa, já sentindo fome, ele vai conseguir um emprego como cuidador de porcos, e o salário equivaleria, por dia, equivaleria a um dracma também. Claro, ali que eu acabo de citar, não faz essa referência ao valor que ele receberia, mas tinha-se por hábito justamente a questão de que um dia de trabalho valia um dracma. Então, para ver a importância e por isso da preocupação dela. Mas eu gostei muito da figura de linguagem que tu usaste ali, né, da explicação do simbolismo, quando tu vai explicar a questão da candeia e de que se perdemos algo, o que devemos fazer? E nós que compartilhamos de muitos livros, às vezes temos muitas leituras, é comum nos perdermos nos nossos arquivos. Eu, pelo menos, costumo fazer isso. Às vezes tiro um livro para ler, largo num lugar, largo em outro, largo um objeto, largo a minha carteira num canto, e daqui a pouco você não encontra. Qual é a melhor solução? Abre a janela, deixa a luz entrar, liga a luz, e vai procurar, vai arrumar as coisas, vai tirar os entulhos, vai varrer, né, para conseguir encontrar. Então é interessante essa relação do simbolismo, da gente entender que se algo não está bom na vida da gente, primeiro vamos nos afastar, aquela posição de observador imparcial, sai do problema, olha um pouco de longe, deixa a luz entrar e aí sim analisar a questão para verdadeiramente encontrar o caminho, encontrar a solução. Então eu achei bacana esse posicionamento que tu colocas com relação ao nosso dever, porque inclusive ali na finalização da parábola, Jesus ele termina dizendo, né, assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Claro que esse pequeno texto ele pode ser amplificado para justamente cada vez que nós nos organizamos, cada vez que nós respiramos e deixamos a luz entrar e modificamos as nossas atitudes, a espiritualidade maior obviamente fica feliz com a nossa conduta, porque é o que eles esperam de nós. É que nós trabalhemos para mudar a situação que nos encontramos, para melhorar, para encontrar o caminho. Eu queria que tu dissesse um pouco mais, até me perdoe se eu acho que cortei um pouco do teu raciocínio, mas eu queria que tu ou complementasse ou trouxesse, amplificasse mais a tua visão. Bem, o que nós vemos, se nós fizermos uma análise do que Jesus veio nos ensinar, ele sempre disse que ele não fazia a vontade dele.
as explicações sempre que ele passava. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, quem é Jesus? É o ser mais perfeito que nós tivemos aqui, para ser nosso modelo e guia. E qual eram os maiores ensinamentos dele? Ele veio ensinar da imortalidade da alma. Teremos o nosso espírito tem a vida eterna. Então, para justificar pelos nossos erros, que em algum momento nós vamos precisar resgatar isso. Então, não é ter uma existência, vamos morrer e tudo termina. Ele veio mostrar a bondade, a misericórdia de Deus, porque dá tantas oportunidades, sempre. São infinitas as oportunidades que Deus dá para nós seguirmos, chegarmos naquela caminhada. Então, essa solicitude de Deus que envia esses anjos da guarda, que nós chamamos, ou mentores, ou seja lá o que for, sempre para nos inspirar, para que nós consigamos chegar naquele caminho. E muitas vezes esse anjo da guarda é aquele próximo que está conosco, ou aquele que também nem é próximo. Quantas inspirações nós temos, e o que ele diz a Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir. É nós prestarmos atenção nas situações corriqueiras. E eu acredito que é sempre alusão, como ele falava, ele fazia esse comparativo nas parábolas com coisas cotidianas, que sempre tem um ensinamento em tudo que nós temos, em toda a nossa existência, tudo em volta tem um ensinamento, tem algo a contribuir para o nosso adiantamento. Seria correto, então, por exemplo, eu tentar traduzir essa candeia também como tu acabasse de citar, por exemplo, os anjos da guarda, benfeitores espirituais, seja o nome que a gente quiser dar, e também os nossos amigos, aqueles que podem nos estender a mão. Seria correto eu fazer essa analogia também? Como é que tu vê essa questão? Olha, eu acredito bastante, porque é um ensinamento. Porque quando tu consegue amadurecer um tanto mais, tu já tem a compreensão daquilo que está acontecendo. Já tem uma visão mais apurada do que tu pode fazer. E quando tu sabe quais são as consequências dos teus atos, lei de ação e reação, e tudo isso, precisamos do estudo. Só saber que a vida não termina e que todos aqueles que nós fizemos, e também tendo as coisas boas, vai ter uma consequência, todas as nossas atitudes, tu já vai parar e já vai pensar melhor no que tu pode ou não fazer. Poder pode, nós temos o livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém, né? Como diz aquela essa frase, que é bom. Eu digo, é bom nós termos sempre presente. Posso, mas nem tudo me convém. Tudo tem suas consequências. É verdade. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí vem justamente a importância do uso da reflexão, e de preferência diária, né? Lembrando lá Santo Agostinho, ele diz, ao final de cada dia, repassar o dia para ver se ele não se excedeu em alguma coisa, né? Claro, eu estou aqui sintetizando um pouco, mas no âmago ele está dizendo isso. Ao término de cada dia, faça uma retrospectiva para ver se há alguma coisa que você fez e que não convinha. Então pegue, logo que possível, vá lá e tente remediar aquela situação. E aí eu vejo isso também, voltando à questão daquela analogia ali com a candeia, né? Porque você está usando, aliás, dois recursos. Você liga a luz, ou seja, você admite que e dá chance para percepção de que possa estar errado, possa ter cometido algum erro, e você pega na vassoura e vai varrer, vai tentar limpar. Então você busca as ferramentas
que tem disponíveis, e se não tiver todas as ferramentas, vai ferramentas, aprendizados novos que lhe permitam então encontrar ou corrigir o caminho em que estava trilhando, porque a gente poderá justamente ter se equivocado e muitas vezes ainda, como costumamos dizer, né, que orgulho é chaga da humanidade, de repente nos permitirmos aceitar de que a nossa ação do orgulho pode ter causado alguns problemas, e aí sim, poxa, mas eu tenho que entender onde está, como é que o orgulho está me afetando. Então eu vou ler um pouco, a literatura está cheia de. Não adianta, não estou falando em só no dicionário, vai lá ver o significado do orgulho, orgulho é isso, bom, então, deixa eu pensar se eu tenho. O melhor, e por isso que a literatura espírita é tão rica e deve ser, e nós devemos usar e abusar da literatura nesse sentido de buscar a informação, porque vai nos mostrar, justamente através da literatura espírita, por essa riqueza, diversos pontos de vistas, e porque vai normalmente narrar histórias, situações, né, em que personagens vivem e que normalmente tem a ver com a nossa cegueira momentânea que nos fez não conseguir enxergar algo que acreditamos que perdemos, às vezes até não perdemos, apenas está colocado num canto do qual esquecemos, mas de qualquer forma só poderemos achar se limparmos o ambiente. Como tu vês assim, por favor, continua um pouco a tua linha de raciocínio. O perdemos, como dizia já da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Porque muitos se fala na reforma íntima. É a reforma íntima. Bom, eu não posso ser orgulhoso, mas eu sou orgulhosa. Eu não devo ser vaidade, mas eu estou vaidosa. Então, o que eu preciso saber? Eu me conhecer. O que me causa? O que desperta em mim o egoísmo? Por que me causa inveja? Porque o próximo adquiriu algo e aquilo me machuca, me incomoda. E às vezes chega naquele ponto que eu digo, eu não quero o que ele quer, eu só não quero que ele tenha. Por que eu preciso ser assim? Qual é a necessidade interna que eu tenho? Porque, como diz, tem um espelhamento. Tudo que nos incomoda normalmente é o que nós temos em uma amplitude muito grande dentro de nós. Então, por que com aquela pessoa que está num progresso financeiro, material, está crescendo, ou aquele conhecimento que a pessoa tem? Então, o que eu posso fazer? Eu posso lutar por mim, fazer por mim. Por que me incomoda tanto? Então, eu vou adquirir. Como diz Deus, nos deu todos os talentos necessários para cada existência. E o que nós já adquirimos de conhecimento, não perdemos mais. Então, é a luta, é a batalha diária para combater isso que não serve. Eu lembro que Joana de Angelis disse que todos nós temos sombras, mas nós não precisamos ficar degradando com elas, ficar em luta. Então, o que nós podemos fazer? Vou ampliar minhas virtudes, porque aí elas vão ficando em segundo grau, em terceiro grau. Enquanto eu estou procurando me melhorar, eu não estou pensando no mal, eu não estou me incomodando com aquele outro que está com um progresso bem melhor. Porque essa necessidade, às vezes, de nos sentirmos baixa autoestima. E por quê? Nós não somos agraciados com as mesmas possibilidades, todos. Deus não nos deu essa tarefa. Eu digo, ver tantas pessoas e às vezes nos causa uma dor tão grande. Por que tem tanta miséria? Porque pelo egoísmo, mas eu posso fazer por ele. E será que Deus não é justo ao ponto de dar uma possibilidade? Porque se eu tenho um pouco mais,
Eu posso dividir, eu posso arrecadar, eu posso juntar com outras pessoas para fazer um movimento de solidariedade. É para nós ficarmos, porque o que nos choca, e às vezes é isso, que nós precisamos conseguir sair da zona de conforto e um pouco mais além. Todos nós temos possibilidade de ajudar, porque diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar. Até mesmo uma prece, e aquilo, eu digo, é energia que vai até conseguir que aquela pessoa seja tocada, a conseguir ter uma ideia, se deixar ver, porque muitas vezes é a cegueira. Nós não queremos ver mais além, eu não quero falar, eu não tranquilizo a minha mente a fim de conseguir ser inspirada pelo plano espiritual. Perfeito, Para poder sair dessa situação. eu acho que tu fizesse muito bem agora nessa parte aí final, que é justamente essa questão da cegueira. Eu acho que exemplifica muito bem também a parábola que a gente trouxe para esse estudo de hoje. Porque a parábola da dracma perdida também pode representar esta cegueira que nos permitimos. Nós nos bloqueamos, nós bloqueamos a nossa própria visão através dos nossos atavismos, né? Aquele ranço todo que trazemos de muito, muito tempo, muitas existências, e que é a função nossa, justamente por isso reencarnamos, é justamente para termos a oportunidade de fazer a limpeza, de pegarmos a vassoura, de acendermos a candeia. Então, o nosso projeto reencarnatório, para aqueles que ainda não nos acompanham, estão começando a nos acompanhar, né, e não estão habituados a esse termo projeto reencarnatório, quando saímos de cada existência e vamos adentrar uma nova existência no plano físico, porque bem sabemos que saímos da existência terrena, porque o corpo perece, chega um momento que poderemos, ou por doença, ou por velhice, ou seja, diversos meios poderemos sair da existência física. Quando retornamos à pátria espiritual, temos um preparo, um recondicionamento, e aí retornamos ao mundo físico. Mas não é simplesmente assim, não vai, tipo assim como os benfeitores dissessem, não, agora vai lá e te vira. Não é bem assim, sabe? Existe um planejamento. Talvez queremos até assim, de uma forma meio autoritária, dizer assim, não, mas eu não sou criança para vir com um bilhetinho, com recomendação. Sim, os benfeitores são tão amorosos conosco que nos dão bilhetinhos, fica escrito lá na consciência, né? Claro que a gente não traz no bolso, mas está lá na consciência, justamente, e se nos esforçarmos, se fizermos essa análise diariamente, conseguiremos acessar esses bilhetinhos que está lá o nosso projeto reencarnatório, que é justamente aquilo que nos propomos corrigir, as limpezas que nos propomos a fazer, os resgates de reencontros, no sentido de encontrar coisas que perdemos, valores que perdemos muitas vezes, porque nós temos a total liberdade de fazer escolhas. Podemos escolher, ao invés de aprender, como tu bem comentaste num certo trecho de tua fala, podemos fazer escolha. Ao invés de ocupar o meu tempo com boas leituras, com bons aprendizados, eu posso escolher simplesmente não fazer nada disso e passear em loja, sei lá, só me divertir, na linguagem que se usa, ser um bom vivant. E no fim, o tempo passa, o corpo envelhece, o corpo perece, e eu retorno com aquela dívida um pouco maior, porque as coisas que me propus eu não fiz. Então, é importante que, sim, revejamos seguidamente esse nosso projeto, temos acesso e vamos corrigir justamente essa cegueira. Podemos estar com a visão obscurecida e não precisa ser uma coisa de outra. Muitas vezes a gente diz assim, seguramente os problemas que eu estou agora são originados da outra existência.
Muitos de nós espíritas costumamos dizer assim, né? Principalmente quando recém entramos no estudo da doutrina. Então queremos justificar tudo como vida passada. E esqueçamos que a cada dia temos a liberdade de fazer escolhas. E alguma dessas escolhas nos cegar, irão nos fazer perder coisas importantes, mas que podem até ser recuperadas. Contando que aceitamos justamente, tenhamos essa humildade de reconhecer que precisamos jogar luz na escuridão ali que se faz à nossa frente e precisamos das ferramentas que, como já havíamos dito anteriormente, que é chamar pela ajuda de nossos benfeitores espirituais, de nossos parentes, nossos amigos, aqueles que nos querem bem, porque como tu bem disse também a certo momento, os anjos não são apenas no plano espiritual. Anjos também vêm encarnados. Muitas vezes na forma de um familiar, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo, que vem justamente com a proposta de auxiliar a nós retornarmos a visão. Então, eu queria que tu desse sequência agora às tuas considerações aí. É o saber, assim como tu disseste, essa candeia, porque o saber liberta. No momento que tu sabe exatamente as consequências e a finalidade do que tu estás aqui, e isso a doutrina esclarece muito, não é? Que nós não viemos aqui a passeio, que nós temos uma missão, sim, pequena ou grande, mas nós viemos com objetivos e nós retornamos. Eu ouvi uma palestra há uns anos atrás do Haroldo, em que ele dizia que se nós fizéssemos um levantamento das nossas 20 últimas encarnações, nós íamos ver que nós normalmente caímos nos mesmos erros, cometemos os mesmos erros, né? E eu fico imaginando assim, poxa, aí chega lá, quando tu tem que justificar a tua existência, o que tu fez? O que tu aproveitou? E aí eu me arrependo daquilo tudo que eu fiz, que eu não aproveitei, porque é uma visão quando tu dá conta de exatamente de tudo, porque ali é a verdade nua e crua, não é? De tudo que tu fez, e digo, imagina quão envergonhados nós ficamos quando vemos coisas bobas, assim, ó, de não conseguirmos terminar com os nossos inimigos, até criamos mais às vezes, né? Como eu digo, e o inimigo normalmente é aquele que não pensa igual a nós. Não precisa muita coisa. E quando a gente sabe que nas brigas, nos desentendimentos, 50% é culpa nossa, e aí quando tu te dá conta daquilo tudo ali, aí tu pede, pelo amor de Deus, me deixa voltar para mim corrigir esses erros todos. E aí quando vem naquele esquecimento e acaba fazendo novamente. Eu conheço uma pessoa que outro dia me disse assim, entendeu bem, conversando, saber todas essas consequências que nós vamos, e os nossos erros, depois das nossas falhas, nós vamos precisar acertar de uma forma, de um momento ou de outro. E aí ela aceitou bem. Mas passou uns dias, ela disse assim, olha, eu não consegui coisas que aconteceram em outras vidas que eu nem me lembro mais do porquê. Então, isso aí é o que nos trava, não é? Porque aí nós vamos, ficamos nesse vai e volta, aí vamos lá, pedimos novamente oportunidade, viemos, e normalmente eu acredito que a gente vem cada vez com os laços mais próximos, não é? Aí chegou o ponto, eu digo, acho que o derradeiro é quando viemos como filhos, recebemos como filhos, aquele que nós brigamos, aí não tem jeito. Aí tu tem que amar aquela pessoa, tu tem que cuidar, mesmo com todo o ranço que tem, eu digo, aqueles resquícios que fica, aquela energia que normalmente a gente sente, porque a gente tem essa coisa ojeriza por pessoas que nós nunca vimos na vida, mas aí tu recebe nos braços aquele que precisa dos teus cuidados, aí eu acho que não tem mais jeito, não é? É uma oportunidade imensa de amar, porque aí vai reforçando cada vez mais aqueles laços de amor. O quanto tu necessita do amor para poder estar em harmonia, não é? Porque aquilo incomoda. No momento que eu estou com ranço de alguém, eu estou mal. Eu não estou me sentindo bem.
E é Verdade. preciso. Até costuma se dizer justamente, né? O que não gostamos no outro, em verdade, é só um espelhamento do que temos, né? De- Se achamos que uma pessoa tem uma determinada conduta, que se porta de determinada maneira, ah, esse, essa censura que atribuímos aos atos do outro, em verdade, são coisas que estão reprimidas em nós. Desejamos imensamente fazer igual, entretanto, não temos coragem mais de fazer, mas não tratamos aquele problema. Então, a gente abafamos e transferimos para o outro, né? Então recriminamos o outro. Então, como é importante justamente, porque isso leva justamente ao âmago do nosso tema, né? Que é justamente atirar luz sobre a escuridão e limpar, sabe? Então, fazer esta autolimpeza, parar de julgar o outro, parar de olhar para o outro como errado, como incorreto, parar de achar que o mundo está errado, porque é importante que a gente tenha em conta, meus queridos irmãos internautas, nós não viemos aqui para consertar este mundo. Talvez isso assuste alguns, preocupe assim, mas não viemos para consertar o mundo. Este é um planeta de provas e expiações. Então, ele está mudando a condição dele agora. A gente sabe que estamos nesse longo processo, vai durar ainda talvez algumas décadas, mas está mudando agora para um planeta de regeneração. Mas nós não somos nós que vamos consertar e salvar o mundo. Nós precisamos olhar para nós mesmos, e isso não é egoísmo. Tem gente que muitas vezes interpreta de forma incorreta, não, mas é ser egoísta. Não, não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que você tem que olhar para si, tem que se corrigir, porque existe uma coisa que ninguém se dá conta, se a gente estuda muito na área da ciência, principalmente da física, que são os fenômenos de ressonância. Ou seja, se eu vibrar amor, eu vou despertar amor. Vai haver a ressonância do amor. Então, eu vou influenciar sem me perceber. Como o jardim da sua casa, que você resolve plantar e cuidar. Você não liga, você para de olhar o terreno dos vizinhos, a frente deles, a calçada, para de reparar e cuida da sua. Limpa o seu jardim bem florido. O que vai acontecer? Outros começarão a observar e vão dizer: poxa, que calçada bonita, quantas flores lindas, que maravilhoso. Eu poderia fazer assim na minha também. Então, quer dizer, você vai espalhando essa conduta, esse novo modelo de ser. E aí isso vai modificando. Então é um processo assim de causa e consequência, causa e consequência. Causas boas geram consequências boas. Causas ruins vão gerar consequências ruins. E por isso, justamente, exteriorizar amor, plantar amor o tempo inteiro, proferir palavras boas, proferir bons pensamentos, se abster do próximo. Claro, isso não vai acontecer de um momento para o outro, a gente tem que ter entendimento disso. Vai levar algum tempo, mas quando é que você vai começar? Vai deixar. Vai ser tipo o regime que a gente diz assim, né? Semana que vem eu começo. Semana que vem, mês que vem eu começo. Eu estou programando fazer um regime, eu quero baixar 5 quilos esse ano. Quando é que vai começar? Eu vou começar no mês que vem, porque eu tenho uma festa aqui, tenho uma festa lá. Chega no mês que vem, você tem outra festa para ir, outra coisa, e o seu regime vai para o espaço. Então é mais ou menos assim. Márcia, bom, nós estamos aqui nos aproximando dos nossos finais. Eu gostaria que tu fizesse o teu fichamento, então, para a gente poder nos direcionarmos à finalização do programa. Fique à vontade, então, Márcia, por favor. Bom, como eu disse, cada uma das parábolas, mesmo, algumas até têm quase o mesmo significado. Que, na verdade, eu que digo, é aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com si mesmo. Eu digo, é como um círculo.
Tu não pode sair daquilo ali. Então, tu vai aprender o porquê de tudo acontece, a tua escolha de mais sofrimento, de menos sofrimento, de ir mais rápido. Eu digo, Santo Agostinho nos mostra bem o que nós queremos ali e não deixar se expandir muito, não é? Essas nossas falhas que ainda temos, eu digo, ainda aceito que somente o conhecimento é que nos aparece, e o conhecimento principal deve ser de nós mesmos, o porquê das nossas atitudes e aprender a ser melhor, porque aquele egoísmo que eu tenho vai continuar ali dentro, a inveja que eu sinto, aqueles defeitos que eu tenho, eu só posso amenizar. Só posso trabalhar com eles, de poder fazer. Mas eu tenho todas as possibilidades e todo auxílio para passar por isso. Porque essa é a missão, esse é o meu teste. De que se eu posso galgar mundos melhores ou situações melhores, né? Posições melhores, porque é o que eu estou provando para Deus que eu já tenho possibilidade de adquirir. Ele sabe das minhas necessidades e nos oportuniza em todas as situações. Não são as coisas materiais, isso Jesus já ensinou, que vão me trazer a felicidade. Mas o bem-estar, o meu tesouro, é aquilo que eu posso proporcionar. Porque mesmo que eu não tenha recursos financeiros, mas eu tiver muitos amigos, bons amigos, e representar essa bondade, Deus vai colocar no meu caminho todas as possibilidades de eu suprir aquilo que eu necessito. E isso é escrito, como diz os passarinhos, ele veste os lírios e alimenta os passarinhos. E isso conosco, então, que já somos uns seres pensantes, né? Temos essa possibilidade, não somos mais irracional, com certeza é muito avantajado, porque ele necessita também de nós para cuidarmos dos outros. Então, vamos fazer aquilo que nós pretendemos para o outro. Em que situação nós vamos vir noutra existência? Sempre lembrando isso, a mortalidade. Eu preciso passar por todas as provas. Eu quero vir numa situação melhor, eu quero que os meus tenham essa felicidade, esse reino de Deus, eu que trago para dentro de mim. Eu que tenho essa possibilidade. Então, é estudar, e fazer e varrer, tirar o nosso pó, não deixar acumular esse pó, que com certeza nós vamos ter uma ascensão talvez mais rápida, né? Como Jesus foi em forma linear essa ascensão dele, conseguiu cumprir quase tudo. E nós sabemos que tem tantos seres que já foram à perfeição, tantos espíritos, não é só o Jesus é que nós conhecemos aqui, mas olha só esse universo maravilhoso e tudo isso que Deus nos proporciona. Faça um inventário de tudo que já teve, de oportunidades que teve até agora. O porquê de tantos sofrimentos, alguns até, as enfermidades, tudo isso nós temos condições de evitar. Porque os problemas estão conosco, mas também a solução está dentro de nós. Nós temos o Deus interno. É só nós dar um passo à frente. Eu digo muitas vezes, é só um passinho à frente. Um pouquinho de cada vez. Nós conseguirmos agradecer por cada movimento que nós fazemos para melhor. Conseguir entender que é devagar isso, é lento, que nós precisamos assimilar, porque não adianta eu querer fazer algo que eu ainda não assimilei. Aí eu estou criando uma pessoa que eu não sou, e isso não vai me trazer a felicidade. A alegria de servir, isso nós fizemos quando nós constantemente nós fazemos. Aquelas provas, 21 dias, só na rotina, tudo de melhor. E aí nós vamos fazer de coração. E tendo esse sentimento de felicidade por sermos úteis. Nós somos todos chamados e que sejamos também escolhidos. Que possamos ser aqueles escolhidos capacitados. Porque Deus capacita, mas depende de nós. E Ele espera a nossa boa vontade, de quando nós desejamos. Porque nós vamos chegar à perfeição de alguma forma, a perfeição relativa.
Mas depende de nós. Com dor, com muita dor, ou simplesmente passando aqueles, eu digo, escolados, não é? Passando de raspão com alguns arranhões só. Isso depende de nós. E também pelo amor que nós temos pelos outros, nós sabemos que nós necessitamos de uma conduta melhor para que eles não sofram as consequências. E quem nos ama, quando nos vê sofrer, sofre igualmente, em conjunto. Então, a nossa responsabilidade com aqueles que estão próximos a nós é seguir a nossa tarefa, a nossa missão, que seja pelo menos, sabemos que os completistas são o mínimo que tem, aqueles que completam toda a sua missão. Mas se nós fizermos a mais, seja na balança, saibamos que nós fizemos o melhor que nós poderíamos, já está muito bom. Assim, ó, fazer sempre o que nós puder dentro da nossa capacidade. O melhor a cada dia. E fazer valer a pena. Essa oportunidade, que eu digo, nós sabemos que tem vários espíritos, milhões, sei lá, de espíritos, esperando, aguardando essa oportunidade de aqui estar. E nós somos escolhidos. Será que nós não estamos tirando a chance de alguém que está aqui fazendo melhor do que nós? É bom pensar nisso, né? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, estou no caminho. E que sempre, isso Jesus já nos orientava, e seguir como ele, fazendo devagarinho, digo, nós aprender a não julgar, e olhar sempre para nós no momento que nós achamos aqueles defeitos ou outros. Todos nós vamos chegar à perfeição e precisamos disso. Esses estudos, esses esclarecimentos, essas possibilidades. Nós temos hoje a tecnologia ao nosso alcance. Qualquer um pode dizer. Aí falar, não é uma grande palestrante. Não, a Márcia não é. Mas a Márcia está procurando aprender, porque tem vários níveis de entendimento e várias pessoas que de uma forma ou de outra. E muitas vezes nós só conseguimos quando nós simpatizamos com alguém. Sabemos que essa pessoa, a mesma linguagem, essas afinidades é que fazem o melhor. Eu agradeço a todos a oportunidade e que esse pequeno trabalho tenha sido de grande auxílio, ou pequeno auxílio, né? Que seja um passinho, de alguma forma, tenha colaborado para que vivamos melhor nessa nossa comunidade espiritual, não é? Esse universo, essa família espiritual que criou. Obrigada a todos. Nós que agradecemos, Márcia, muito obrigado por mais esse maravilhoso encontro, por nos dar a oportunidade de compartilhar mais um estudo contigo. Bom que você está conosco discutindo esse tema. Eu quero então convidá-la, juntamente com os nossos internautas, para que finalizamos o programa com uma pequena prece, novamente de gratidão agora aos benfeitores, a Jesus, ao benfeitor espiritual deste programa, por essa maravilhosa oportunidade deste estudo. E também agradecer aos queridos internautas pela paciência e por estarem conosco. Assim, meus queridos amigos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e de nosso mais profundo sentimento lá no coração, agradecermos. Muito obrigado, Mestre amado. Muito obrigado, queridos amigos da espiritualidade. Muito obrigado, benfeitor amigo. E eu queria então agradecer a todos novamente e convidamos a registrarem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos programas com seus amigos, você poderá estar ajudando alguém a sanar uma dúvida.
Aponte a câmera de seu celular para esse QR Code à sua direita do vídeo e rapidamente você chegará em nosso canal. Então, meus queridos amigos, até o próximo sábado com uma nova parábola e um novo convidado. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Márcia, muito obrigada. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.